Pra mim, o quilombo não tem só um significado, tem vários, sabe? Tipo, morar aqui é uma coisa que só nós quilombolas sente, porque vem de sangue, vem de berço, e é uma coisa tão maravilhosa que, tipo, todo o pessoal que vem pra cá, eles gostam. É uma coisa que é da nossa cultura, da nossa raiz, e a gente tem que estar sempre unido para sempre preservar. O Vale do Ribeira é monumental. Sua área compreende mais de 2 milhões de hectares. Está localizado no sul do estado de São Paulo, alcançando o leste do Paraná. A região se destaca pela preservação da Mata Atlântica e pela altíssima taxa de biodiversidade natural e cultural. Nesse conjunto de áreas preservadas pelas comunidades, vivem faz séculos povos tradicionais, indígenas, caiçaras, ribeirinhos e quilombolas. Cada um desses povos detém culturas, sabedorias, histórias e visões de mundo. Natureza e humanidade juntas formam a grande riqueza do Vale do Ribeira. O Moab foi uma das pioneiras que mobilizou as comunidades inteiras, né, os quilombos, né, alertando, olha, vem aí, vem barragem, agora vem a mineração, vamos se organizar para nós brecar essa coisa para não chegar até nós. Olha, eu e a Cone, tivemos vários momentos, várias coisas importantes. A questão de titulação do território quilombola foi muito importante. A questão de dar educação formal para a nossa juventude. Muitos deles ingressaram na universidade. Através desse conhecimento, nós proibimos a barragem no rio Ribeira de Iguape e vamos proibir também a mineração aqui dentro dos nossos quilombos. Com a Constituição de 1988, nós tivemos a informação de que há um artigo na Constituição, né, o artigo 68, que dá direito às comunidades quilombolas a terem o seu território. E foi por aí que nós começamos a trabalhar a questão, né, de reconhecimento das comunidades. Vamos criar um movimento que possa contrapor a esse grande projeto da barragem de Tijuco Alto. Foi onde nasceu o Moab, que é o movimento dos ameaçados por barragem, que este ano está completando 30 anos. A Econe, na verdade, ela surge do Moab, né? As comunidades negras são as comunidades mais organizadas aqui. E estudando toda essa questão do negro, né, a gente percebeu que o Vale do Ribeira, a maioria da população era negra. A disposição transitória do artigo 68, ela dá direito ao negro a viver a sua cultura, né, a ter o seu território legalizado. Nós temos hoje 34 comunidades reconhecidas. Dessas comunidades reconhecidas, temos umas 6 ou 7 que já foram tituladas. Quilombola toda a vida trabalhou. Eu comecei com 10 anos, com 7 anos de idade e estou trabalhando até hoje ainda. Eu não planto muita coisa, mas eu faço minha rocinha perto de casa lá para mim. Eu também, quando eles faziam luta, eu tinha no meio junto com eles lá como se era só uma, ia lá para ajudar a fazer o movimento. Foi isso aí que me impressionou, que não saiu a barragem até hoje. A organização sempre existiu nos quilombos, né? E essa organização ela foi evoluindo, né? De uma discussão assim, com todo mundo numa roda, né? Foi indo para documentos, né? Hoje documentada, criar associações, cooperativa, criar organização documentada. Primeiro nasceu o movimento, depois foi denominado, ganhou o nome de Moab, que é o movimento dos ameaçados por barragem. E posteriormente o mesmo grupo, trabalhando com as comunidades tradicionais, então se cria o EACONE, que é a equipe de articulação e assessoria às comunidades negras, que tinha como objetivo de recuperar a história da sua comunidade, fazer o povo recordar a história, se apropriar da sua história, valorizar a sua história, né? E daí o EACONE assumiu uma personalidade jurídica, onde agora o Moab está dentro, né?
gente aprendeu muito. Os 30 anos de Moab foi uma faculdade para nós. Então eu acho que o recado que eu deixo é que a juventude continue lutando. Sem luta não tem vitória. Meu quilombo tá lindo como que é. Meu quilombo tá lindo como que é. É Joana, é Maria, é de noite ou de dia. Tabulê, tabulê. Amor que é pilão que geria. Tabulê, tabulê. Beleza. Afro, beleza. Acolhemos você no axé. Beleza negra. Axé. Iacone e Moab fazem uma luta de 30 anos. Essa luta é que foi importante, que proporcionou que as coletividades pudessem viver com dignidade, pudessem se organizar para reivindicar direitos. A Defensoria Pública ela chega há 10 anos só, né? E o sucesso da Defensoria Pública, o êxito da atuação da Defensoria Pública se dá por conta da organização dos movimentos sociais. O Moab ele foi um pontapé inicial para que a gente conseguisse ter conhecimento na parte social, na parte de luta por seus direitos do território, né? Um dos maiores ganhos que veio, né, com a luta contra Tijuco Alto foi a própria criação da Iacone, né, que é uma entidade jurídica hoje que assessora as comunidades, né, na identificação, na organização, no reconhecimento e, por fim, na titulação. Então isso a gente pode dizer que é uma organização muito importante, inclusive para a questão fundiária na região, né, que mudou bastante, assim. Então a própria Iacone, ao meu ver, e né, no trabalho é o maior fruto da luta, assim, né. Essa mobilização do Moab atingiu todos os níveis de segmentos que tem no vale, tanto os indígenas, quilombola, caiçara, ribeirinha e também os pequenos agricultores produtores que estão aí à margem do Ribeira e que também vivem aqui no vale. Nesse contexto dessa junção nasce a Iacone, que é a equipe de articulação e assessoria às comunidades negras. O Moab e a Iacone é muito mais do que um movimento, né? Moab e Iacone são os dois movimentos que juntam, reúnem e congregam toda a resistência do Vale do Ribeira, principalmente dos povos e comunidades tradicionais e em especial os quilombolas. Bom, eu nasci, posso dizer que eu sou uma semente desse movimento, né? Os meus pais sempre participaram, eu tenho 27 anos e o movimento vai fazer 30, né? São movimentos orgânicos, movimentos que surgiram da base, por uma demanda real e concreta da vida dessas pessoas que decidiram se organizar. Eu me sinto Moab. Vida longa, Moab e Iacone, e terra sim, barragem não. Terra sim, barragem não. Terra sim, barragem não. Primeiro aqui parabenizar quem veio construindo ao longo desses 30 anos o trabalho de formiguinha, de base, as irmãs, né? De investimento que fez para a construção da Iacone no Moab. Na verdade, agradecer, porque eu também fui acolhido aqui no Vale do Ribeira pelo Moab, pela Iacone, mesmo estando em outra instituição, no ISA. Então nós tivemos sempre uma parceria trabalhando junto. Foi uma escola para mim. O Vale do Ribeira é um grande quilombo. Hoje são quase 88 comunidades quilombolas identificadas na região. Se você pega o mapa do estado de São Paulo, o mapa do estado de São Paulo, onde é que tem mata? Mata Atlântica é onde tem comunidade tradicional. A população é mantida na pobreza, mas o Vale do Ribeira é muito rico. É rico em minério, rico em água, rico em mata, rico em cultura, né? Agora, a população que é mantida na pobreza. Nós somos quilombola, nós estamos aqui na região onde a gente vive já há bastante tempo, desde o nosso antepassado, né? E se acostumamos aqui, aprendemos um modelo de desenvolvimento de vivência aqui, né? Utilizando a natureza, né? Utilizando a floresta, né? Eu uso falar que nós somos guardião da floresta, porque nós sabemos como utilizar a floresta. A gente tem uma questão muito importante aqui no Vale do Ribeira, que é a incompreensão por parte de vários setores da sociedade
sobre a importância das comunidades tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais na conservação do meio ambiente. Hoje a gente tem um desafio que não é só nosso, mas é um desafio nacional, que é um desafio de dizer que comunidades tradicionais, que comunidades rurais, elas não querem ser atingidas pela mineração. E hoje a gente tem que ter um carinho por essa terra também e continuar preservando ela, sem deixar de ser jovem. A questão das barragens, ela veio primeiro como uma ferramenta de defesa desse território. E só depois a gente percebeu que não era só isso, né? Era a defesa de todo o meio ambiente, né? De todo o Vale do Ribeira, de toda a população, não só os quilombolas, mas de todos os ribeirinhos, né? Lá dos pescadores de Cananéia, dos moradores aqui de cima. Então, e aí a demanda foi aumentando, né? Eu sempre falo que quando Deus fez o Vale do Ribeira, ele devia estar muito apaixonado. Porque ele fez, parece que concentrou uma riqueza, concentrou uma beleza, né, nessa região, que só podia estar apaixonado, né? O MOAB, Movimento dos Ameaçados por Barragens, completa 30 anos de mobilização, estratégia, formação e conexão entre comunidades e pessoas do Vale do Ribeira. Também teceu, ao longo dessas 3 décadas, parcerias com ativistas, associações, pesquisadores interessados na luta dos quilombolas e na defesa do meio ambiente com gente. Já a EACONE, Equipe de Articulação e Assessoria às Comunidades Negras, aqui do Vale do Ribeira, completa 25 anos, na árdua luta pelo reconhecimento e titulação de terras quilombolas. Me trouxeram para o Brasil trabalhando como escravo, não tendo casa nem terra, dando murro no pesado, mas a lei 68, esse plano foi mudado. Então entremos na luta e essas terras de luta ganhamos com o advogado. A Constituição diz que os quilombolas têm direito a título às suas terras. Agora usam aquela expressão tradicionalmente ocupados. Quando você pensa em toda a história do Brasil, e todo o racismo que existia e como os quilombolas sofreram de conseguir que terem título da sua própria terra, que você morou mais de 500 anos, é muito importante. O movimento surgiu para questionar o projeto da Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, então do Grupo Votorantim, de construir uma barragem, a do Tijuco Alto. Esse mega empreendimento aprisionaria o rio e alagaria territórios quilombolas, indígenas, caiçaras e ribeirinhos. Redesenharia à força todo o Vale do Ribeira, uma vez que o rio é a razão maior da região. A hidrelétrica não ameaça apenas o equilíbrio da bacia hidrográfica e toda a natureza do entorno. Ameaça destruir um modo de vida tradicional e orgânico que teve início com os primeiros quilombos da região. A barragem ia expulsar o pessoal da terra. Então a gente sabe que por terra que passa um boi, passa uma boiada. E se fizesse a primeira, sem dúvida as outras iam ser feitas. A gente começou essa luta através de grupo de mulheres, né? Das irmãs Pastorinha, né? Irmã Sueli, irmã Ângela, elas estão fora daqui, mas a gente não parou a luta. Tem neto, tem bisneto, tenho tudo. E essas crianças, não só os meus, mas tem muitos que precisam viver em cima dessa terra, né? E essa terra é nossa. Foi vencida essa batalha, essa luta das barragens maior, mas ainda tem as PSH, né? As mulheres no início eram muito caladas, andavam sempre assim sempre com lenço na cabeça, muito submissa. E elas começaram a perceber através da Bíblia que não é isso que Deus quer da gente, né, que quer de nós mulheres. Depois tivemos o primeiro encontro em 1992, o primeiro encontro de mulheres. Foi o primeiro encontro assim grande onde elas puderam rasgar o verbo, porque o que elas tinham de vontade de falar a respeito da questão de saúde, de escola, né, de educação, problema de estrada, problema com os maridos, machismo. Hoje são muitas associações quilombolas lideradas por mulheres, né? As mulheres começaram a ter mais autonomia,
porque muitas diziam assim: eu só posso ir para a cidade de Eldorado se meu marido deixar. E elas começaram a perceber que elas também têm autonomia. Uma organização dentro da comunidade, que no caso foi criar uma associação. E ali, a partir daquela organização da associação, começou a inserir as mulheres dentro da luta, né? Eu vou dar um exemplo assim: as mulheres não tinham assim, direito assim, de voz, de falar, de colocar suas dificuldades, né? A gente não tinha assim uma água encanalizada dentro de casa, ia de casa para o rio lavar roupa. E aí então nós criamos ali um pensamento de estar lutando para a gente conseguir uma água encanada, né? Que no caso seria ir até a prefeitura, brigar lá com o prefeito, né? Para a gente conseguir uma água dentro de casa para estar, né, dando uma qualidade de vida mais tranquila para as mulheres, né? E a partir disso, então, as mulheres acordaram. Vitória da luta dos quilombolas e parceiros da caminhada. Em 4 de novembro de 2016, o IBAMA impede o licenciamento para a construção da barragem de Tijuco Alto. O rio Ribeira do Iguape, com seus 479 quilômetros de comprimento, está livre de um empreendimento altamente predatório. O Ribeira nasce no Parque Nacional dos Campos Gerais, no Paraná, e desemboca no Atlântico, em Iguape. O rio é o caminho, é história, é o elo entre passado, presente e futuro. O Rio Ribeira não é mais só um rio, né? O Rio Ribeira é uma personagem na vida de cada um, inclusive na minha vida, que eu não sou aqui da região. Você imagina, então, quem nasceu na beira desse rio, comeu peixe desse rio, lavou roupa nesse rio, nadou nesse rio, andou de canoa, né? O rio é mais do que rio, ele é um símbolo já. O Vale do Ribeira sempre esteve ameaçado pela mineração predatória. Num passado recente, os moradores sofreram com a extração do chumbo, material perigosíssimo para humanos e animais. Mas ele continua ameaçado, né? Está ameaçado pelo minério, pelo depósito já de rejeitos de minério que está no fundo dele. Ele está ameaçado pelo desmatamento da mata ciliar que está assoreando, né? Ele está muito assoreado. E pela quantidade enorme de projetos de PCH, das pequenas hidrelétricas, que não tem para o Vale do Rio Ribeira, mas tem para os seus afluentes, que vai fazer com que diminua muito a água. O primeiro bem mineral extraído de forma irregular aqui foi o chumbo, e que de um momento para outro, uma empresa francesa deixou de tirar aqui, porque disse que os custos estavam mais altos, mas deixou todos os agravos para trás, especialmente o metal nos leitos dos rios, que trazem doenças para os seres humanos, para os animais, e a população que usa da pesca para se alimentar, ao longo das décadas que se passaram, vem se alimentando de animais, de peixes e outros mais que estão carregados do chumbo. Então, nesse sentido, a discussão é, em primeiro lugar, o seguinte: mineração aqui não. Desse jeito eu não quero. Vamos sentar para conversar? Vamos. Nós precisamos de areia para construir as casas? Precisamos. A gente precisa de minério de ferro para fazer o aço, para construir os carros, os prédios? Precisamos. Mas como? Como lá em Minas? Como em Mariana? Como em Brumadinho? Esse modelo não dá. A mineração para esse território é uma ameaça. Então, aí assim, esta região, por exemplo, é uma região que, por tudo isso que vocês estão vendo, por essa natureza, e é o maior pedaço, né, o mais importante da Mata Atlântica, né, aqui, ela não é viável essa questão da mineração. O problema do Vale do Ribeira é que o povo é pobre porque não existe investimento aqui na questão de sobrevivência do povo, numa questão sustentada, da qual nós defendemos. Estudar, conhecer, se fortalecer para seguir enfrentando velhos e novos obstáculos. A barragem do Tijuco Alto foi detida, mas seguem as ameaças das pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. Outra ameaça presente é da mineração. As comunidades tradicionais não são contra o progresso ou contra o desenvolvimento. Eles foram aprendendo a valorizar a cultura deles e nós aprendendo a valorizar e incorporando também valores da cultura deles. O coletivo, né? A terra do quilombo é coletiva. Então você vê que
coletivismo é muito forte, né? A gente que mora em comunidade sempre tem essa visão, né, de que as coisas têm sempre que continuidade, porque a gente já parte de um princípio de vivência de continuidade, né? Se a gente pensar na lógica dos territórios quilombola, os territórios quilombolas, os nossos antepassados sempre pensaram na lógica de manter o território para as futuras gerações. E esse princípio vem também para a maioria das lideranças jovens que estão dentro das comunidades, para dar continuidade na luta, né? Sabendo que todos os direitos, principalmente aqui nesse país, ele gera de muita luta para a conquista, né? Para mim, quilombo representa tudo, representa uma vida para mim, porque foi passado de antepassado por antepassado, veio desde berço. Aqui a gente nunca vai deixar de gritar, terra sim, barragem não. Tira a terra pra quilombo, ai, ai, é punhar o Brasil no trilho, ai, ai. Nega a terra pra quilombo, ai, ai, é nega pão pro nossos filhos, ai, ai. Nossos descendentes, eles estavam aqui já há quase 300 anos e lutaram demais para ter essa terra. E acorda, tem outra vida, tem outro jeito de viver, tem outro jeito para ser feliz, que não precisa acumular tanto capital. Terra titulada Liberdade Conquistada. Eu acho que esse é para mim O povo preto, o povo negro só conhece luta. Fazer com que tudo que nós temos, que a natureza nos dá, seja de tudo e de todos. Seja de todos, né? E a gente vai continuar na luta, não vamos arredar o pé. A luta a gente começa hoje, não pega a conquista amanhã, né? Tem um tempo, né? Não queremos nada mais e nada menos, só queremos o nosso direito, que são poucos, mas nós queremos ser respeitados. Então, o Rio Ribeira é o rio dos meus sonhos. Com essa idade ainda tenho sonho.